Pessoal, para conseguir ter a melhor experiência de uso de um sistema ERP, um dos fatores que é de demasiada importância é a gente ter cadastros bem feitos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar uma série que vai falar sobre cadastros. E aí, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre cadastros de clientes. Então, o objetivo de hoje é a gente falar sobre o cadastro de clientes e como que a gente pode ter o melhor proveito do ponto de vista administrativo, financeiro e vendas, baseado nas informações que a gente coloca lá no nosso cadastro de clientes, tá? Então, para poder falar sobre esse assunto, a gente vai entrar aqui no módulo faturamento. A gente vai vir aqui em atualizações, cadastros e aqui em clientes. Poderia ser também o cadastro de clientes no módulo financeiro ou em algum outro módulo. É o mesmo cadastro de clientes, tá? Vamos clicar aqui. E aí vocês podem ver que eu já tenho aqui alguns clientes de teste cadastrados. Eu vou iniciar aqui um cadastro novo. E aí vamos começar. Então, pessoal, o cadastro de clientes é o seguinte, ó. Dentro do Proteus ele é organizado por abas, de acordo com o assunto das informações. Então a gente tem aqui uma aba principal com a parte do cadastro do cliente e a gente tem aqui uma outra aba de informações complementares. Nessa de informações complementares a gente não vai utilizar nada porque não tem nenhum impacto nos assuntos que eu citei, que é o que nós vamos abordar, que é administrativo, financeiro e vendas. Então vamos focar aqui na aba principal. Na aba principal, o cadastro de clientes do Proteus, ele de cara a gente já consegue ver aqui alguns campos obrigatórios. E aí desses campos obrigatórios, os primeiros dois campos que eu quero citar são os campos de código e loja, que são esses dois campos que a gente está vendo aqui. Essa mesma regra, ela vale também para o cadastro de fornecedores, tá? Então essa regra que eu vou passar aqui para vocês, ela vale também para o cadastro de fornecedores. Quando a TOTVS idealizou esse cadastro, ela entendeu a seguinte situação, ó. Eu tenho uma empresa, que é uma cliente minha, só que essa empresa, que é uma cliente, ela pode ter diferentes filiais. Então, podem ser outros critérios também, mas a gente vai falar sobre filial. Então, essa empresa, ela pode ter diferentes filiais. Então, do ponto de vista da gestão de clientes, da parte de crédito, da parte de vendas, do histórico geral que o cliente tem, é interessante para a gente, como empresa, termos uma visão geral de todas aquelas filiais que fazem parte do nosso cadastro de clientes. Então, pensando nisso, a TOTVS ela idealizou que é interessante para o cadastro de clientes e fornecedores que a identificação de cada cliente, cada fornecedor, seja baseada em dois campos. A gente chama isso de chave composta. A chave composta é o conjunto de campos que identificam um cliente. Então, dentro do cadastro de clientes, esse conjunto de campos são o código do cliente e a loja do cliente. Isso significa o seguinte, ó, se eu estou cadastrando um cliente novo, eu vou definir um código para ele. Então, vou colocar aqui o 0002 porque eu já tenho. E aí, se estivermos tratando de um novo cliente, essa loja vai ser o 01. Por que o 01? Porque é a primeira filial desse cliente que a gente está cadastrando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui como sendo o nome dele, lojas de material de construção. Teste, pronto. Esse é o nome da nossa empresa. Então, quando a gente estiver cadastrando, toda vez que a gente receber como cliente uma nova loja, uma nova filial da loja de material de construção teste, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse mesmo código aqui, 002, e nós vamos incrementar esse campo de loja aqui. Por exemplo, agora já está no 01, quando a gente for cadastrar a próxima loja de material de construção teste, nós vamos colocar como loja 02. E aí vamos preencher os demais campos. Antes de eu falar sobre o restante dos campos, eu vou explicar o porquê disso. No Proteus, de forma geral, sempre que a gente fala de alguma coisa sobre clientes, existe uma regra que é a seguinte, ó. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um relatório. Então, vou pegar um relatório aqui mesmo no faturamento, vou olhar relatório de pedidos de venda por clientes. Vamos clicar nesse relatório aqui.
Então, quando a gente entra no relatório, a primeira coisa que a gente faz é configurar os parâmetros desse relatório. E nesses parâmetros desse relatório, olha o que acontece aqui, ó. No referente ao campo de cliente, nós temos cliente de, cliente até. E aqui embaixo a gente tem loja do cliente de e loja do cliente até. Para que serve isso? Porque se a gente quiser ter uma visão de todos os pedidos de vendas que foram emitidos para um determinado cliente, isso considerando todas as filiais que aquele cliente tem, a gente pode colocar aqui que a gente quer do cliente 0002 até o cliente 002, ou seja, um mesmo cliente. Porém, a gente vai querer todas as lojas desse cliente, ou seja, todas as filiais que esse cliente tem. Então, eu posso colocar de vazio a ZZZ, que representa tudo, ou eu posso colocar de 01 até ZZZ, que vai representar tudo da mesma forma. Obviamente, por se tratar de uma base nova, eu não tenho nenhum pedido de vendas cadastrado aqui, então esse relatório não vai me retornar nada. A questão aqui é só para poder mostrar o porquê da importância de se informar código e loja no cadastro de clientes. E assim como é nesse relatório aqui, em todos os outros relatórios e consultas e o que quer que seja, rotinas de processamento, em que o cliente ou o fornecedor ele tenha algum tipo de impacto na execução daquela rotina ou na impressão daquele relatório, nos parâmetros dessa rotina, os parâmetros vão ser sempre assim. Vocês vão poder informar código e vocês vão poder informar loja para aquele cliente. Então, se eu quiser fazer uma execução para eu poder ter um resumo geral de todos os meus clientes, de todas as filiais que fazem parte daquele cliente, ter os campos de código e loja de clientes seguindo essa estratégia de definição dos conteúdos para ele, nós vamos ter nós vamos ter um melhor proveito na hora de extrair dados de clientes e fornecedores a partir do sistema. Então, o nosso foco, quando a gente estiver trabalhando com cliente e fornecedor, para poder ter um melhor aproveitamento com relação à visualização do histórico daquela empresa com a nossa empresa, a gente tendo esse tipo de estruturação para os campos de código e loja de cliente. Dá um pouco de trabalho, é verdade, mas existem formas da gente contornar isso. Então, daqui a pouquinho, mais para frente, antes do final desse vídeo, eu vou explicar para vocês a melhor forma, ou uma forma muito interessante de contornar essa dificuldade, que seria você ter que ficar consultando um código anterior e por aí vai. Beleza, seguindo aqui, outra coisa importante. Preencher os campos obrigatórios. Quanto a isso, não tenho o que falar, né? Estando aqui no cadastro de cliente, a gente tem que preencher todos os campos obrigatórios. Entretanto, existem outros campos que não são obrigatórios, mas que são interessantes de serem preenchidos. Então, vamos lá. CPF e CNPJ. CPF e CNPJ, por padrão, ele não é obrigatório. Mas esse campo aqui a gente tem que preencher, pessoal. Então vamos focar sempre em preencher esse campo, mesmo que ele venha a se repetir por algum motivo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu atendo e essa empresa ou um cliente, pode ser um cliente de pessoa física, por exemplo, eu tenho esse mesmo e ele tem diferentes endereços de entrega, não é o mesmo endereço de entrega. Então, por exemplo, pessoa física, às vezes uma pessoa física compra comigo, ela manda entregar na própria casa dela, ou ela manda entregar no endereço de trabalho dela, ou ela manda entregar no endereço da mãe, ou ela manda entregar no endereço do filho. Tem uma infinidade de endereços de entrega diferente. Se a gente for analisar aqui na aba de dados administrativo financeiro, existem alguns campos adicionais de endereço aqui, mas mesmo assim, esses campos são sempre uma ou outra alternativa. Quando o nosso cliente ele tem diferentes endereços de entrega para um determinado produto, uma forma muito interessante da gente contornar isso é criando aqui informando o mesmo CPF CNPJ para aquele cliente e alterando os demais dados do cadastro. Por que eu falo isso? Porque quando a gente entrar lá no pedido de vendas, vou entrar aqui na nossa tela de pedidos. Deixa eu abrir aqui.
Opa, só posso 2. Então, deixa eu fechar aqui esse relatório. Então, pronto. Ó. Imagine que a gente está fazendo uma venda aqui para o nosso cliente agora. No nosso cadastro de pedidos de venda, a gente tem a opção de informar aqui o cliente principal do pedido e nós temos aqui o cliente de entrega também. Esse cliente de entrega, ele serve para o seguinte, ó, e aí isso é válido até para a própria Danf, tá? Lá na nota fiscal eletrônica, essa informação ela também existe. Vocês também podem ter um cliente principal e um cliente de entrega. Fazendo isso, o que a gente faz? A gente tem os títulos e as informações do cliente, títulos financeiros e tal, gerados aqui no nome do cliente principal, porém no momento da transmissão da nota fiscal eletrônica e posterior impressão da Danf, vai aparecer um quadro adicional indicando os dados do local de entrega. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem aqui o cliente, que a gente vai selecionar, e depois a gente pode vir aqui no cliente de entrega e preencher com um outro cliente, que seria, no caso, o outro endereço daquele mesmo cliente que a gente vai informar no nosso cadastro, com um campo de loja diferenciado. Então, na hora que eu selecionar ele aqui, ele vai preencher esse segundo campo de loja com a loja de entrega, e aí quando a Danf for impressa, vai ter um quadro na Danf indicando qual foi o cliente que fez a compra, e vai ter um quadro logo abaixo da Danf indicando aonde tem que ser entregue aquela compra que o cliente fez com a gente. Então é por isso que é interessante a gente ter como campo obrigatório o CPF CNPJ, mesmo que às vezes, em algumas situações, esse CPF CNPJ possa se repetir. No caso de um cliente pessoa física, por exemplo, quando ele tem mais de um local onde a compra dele pode ser entregue. Seguindo aqui, dados cadastrais. É muito importante a gente preencher nome fantasia, bairro, o tipo. Também é interessante a gente selecionar aqui se ele é pessoa física ou jurídica, porque a depender dele ser pessoa física ou jurídica, a máscara do CNPJ ele muda aqui. Outra coisa que acontece aqui é o seguinte, vejam comigo que eu tenho aqui um código de município que não está definido como obrigatório e eu tenho campo de município definido como obrigatório. Aqui entra a descrição do município. Porém, para a nota fiscal eletrônica, esse código de município ele tem que ser preenchido. Só que acontece o seguinte, pessoal, se a empresa com a qual vocês estiverem lidando for uma empresa que negocie em comércio exterior, o código de município para empresas de comércio exterior, para empresas de exportação, ele não existe. Por esse motivo, nesse caso específico, o código do município ele não é preenchido. Porém, o nome do município é preenchido. Então, por exemplo, se eu tiver um cliente que é em Nova York, eu vou colocar aqui New York e não vou preencher o código do município. Porém, aqui no campo de estado, a gente preencheria ele com EX. Pronto. O EX, quando a gente for transmitir a nota fiscal eletrônica, o que a Cefaz, o que o Proteus vai indicar para a Cefaz? Que esse município aqui, na verdade, se trata do nome do estado para onde eu estou enviando, e esse campo de bairro aqui, ele se trata do nome da cidade para onde essa venda está sendo feita. E aí o restante do endereço vocês teriam que preencher aqui dentro desse campo de endereço mesmo. Então, rua, número, bairro, tudo teria que estar preenchido dentro desse próprio campo de endereço aqui. Então, quando a gente estiver trabalhando com empresas de comércio exterior, ou quando a gente estiver vendendo para uma empresa que fica fora do Brasil, essa é a forma como a gente vai cadastrar aí o nosso cliente. Outra coisa importante aqui, tentar sempre preencher e-mail, lembrando que esse e-mail aqui é o e-mail da nota fiscal eletrônica. Então, se acontecer de vocês tiverem mais e-mails para serem informados, a gente vai colocar isso no contato. E aí o contato eu vou explicar mais à frente. Então, esse endereço de e-mail aqui é específico para o e-mail da nota fiscal eletrônica. Então, a gente tem que focar nisso daqui, pessoal. Isso é muito importante. Outra coisa aqui, agora da parte do administrativo financeiro.
não é obrigatório, mas é interessante o seguinte: se a gente estiver trabalhando com uma empresa que o negócio dela seja vendas, tenham representantes comerciais, por assim dizer. Se o negócio envolver representantes comerciais, é muito interessante que aqui no cadastro do cliente, na parte administrativo financeiro, nessa parte de vendas, vocês informem o vendedor para aquele cliente, que é o vendedor que é responsável por atender aquele cliente. E aí é o seguinte, lá no cadastro de vendedores existe já a comissão padrão que o vendedor recebe. Porém, para um cliente específico, se vocês considerarem que aquele cliente é um cliente estratégico ou que ele é um cliente diferenciado dos demais clientes, vocês podem estabelecer um percentual de comissão diferente. Então, se o percentual de comissão estiver preenchido aqui no cadastro do clientes e também no cadastro de vendedores, é essa comissão do cadastro de clientes aqui que vai ser utilizada. Pense na seguinte situação: vocês têm uma base de clientes, ou vocês têm uma base de clientes, isso, que é composta majoritariamente por empresas que ficam ao redor da sede da sua empresa. Porém, dentre essas empresas, existe uma que é uma grande siderúrgica. E aí acontece de aquela grande siderúrgica ser responsável por, sei lá, 50% a 60% das vendas que a sua empresa faz. Então, para aquele um vendedor que atende aquela uma siderúrgica, um critério de comissão para ele tem que ser diferenciado, porque senão a forma como os vendedores serão remunerados será um pouco injusta com os demais vendedores, porque os demais vendedores não vão poder atender aquela siderúrgica. Então, o objetivo de você ter um campo de comissão específico no cadastro de clientes é justamente para isso, para quando você tiver uma situação em que um cliente específico tiver um percentual de participação muito grande em cima das vendas que a sua empresa faz, para não ser injusto com os demais vendedores ou para não criar um clima de conflito entre os demais vendedores que porventura queiram passar a atender aquele seu cliente, a gente define aqui um percentual de comissão diferenciado, que é um percentual de comissão que faça com que as vendas daquele vendedor para aquele cliente não gerem comissões, digamos que injusta em relação aos demais vendedores. Então, o objetivo da gente ter esse campo de comissão é isso. Outra coisa importante, a gente já pode definir aqui alguns valores que são prioritários ou que já são pré-definidos no momento de executar uma venda, que seriam o tipo do frete. Então, se aquele cliente, normalmente para ele, o frete vai ser CIF, FOB, ou se vocês tiverem para aquele cliente, já quiserem deixar definido qual que é o tipo de frete para aquele cliente, vocês já podem colocar aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que para suas vendas, no geral assim, vocês são responsáveis pela entrega. Então, vocês vão colocar aqui, no geral, as suas vendas são CIF. Porém, existe um cliente específico que ele compra muito e que a localização dele é muito distante. Então, para esse cliente especificamente aí, as entregas são por conta dele, até por uma questão de negociação, às vezes um preço para ele é praticado de forma diferente, e aí nessa questão de negociação passa a entrega do produto ser por conta do próprio cliente que está comprando. Nesse caso, a gente vai mudar o tipo de frete dele para FOB. Então, quando vocês tiverem um cliente em que um tipo de frete fuja do padrão, vocês podem vir aqui direto no cadastro do cliente e informar que para aquele cliente especificamente, eu posso colocar aqui que o frete dele vai ser FOB, ou por conta do destinatário, que quer que seja. Fazendo isso daqui, já no momento que aquela venda estiver sendo faturada pelo seu faturista, ele já vai bater o olho e já vai falar, opa, nesse pedido de venda aqui eu tenho um detalhe diferenciado, que é o seguinte, ó, esse cliente ele opta pelo frete por conta do destinatário, ou esse cliente, o frete praticado para ele vai ser frete do tipo FOB. Então, ter essa informação pré-cadastrada no nosso cliente pode auxiliar para a gente lá na hora que a gente estiver fazendo o processo de faturamento. Outra coisa importante é aqui o cadastro de naturezas financeiras. Vou clicar aqui, deixa eu ver se já tem alguma, não tenho nenhuma natureza cadastrada, porque essa é uma base nova. Mas basicamente essa natureza aqui ela serve para poder
classificar o fluxo de caixa da empresa. Então, qual que é o objetivo aqui? Estou fazendo uma venda para aquele cliente. Então, o que é interessante eu saber quando eu receber aquele dinheiro, quando o cliente for me pagar aquele contas a receber que vai ser gerado? Eu preciso saber qual que é a origem daquele dinheiro. É interessante para a empresa saber qual que é a origem do dinheiro. Se é, por exemplo, é interessante para mim classificar o que eu vendo para grandes empresas e classificar o que eu vendo para pequenas empresas. Então, eu posso ter lá no meu cadastro de naturezas já pré-cadastrado, vendas para grandes empresas, venda para pequenas empresas, ou venda para empresas de médio porte. Então, quando a gente coloca essa natureza já com essa classificação aqui, quando a venda for feita, automaticamente o sistema já sugere essa natureza lá no processo de venda. Então, aqui, voltando aqui, quando eu estiver fazendo uma venda, eu preciso informar aqui, nesse meu pedido de vendas. Deixa eu abrir aqui. Aqui, o tipo de frete que eu mencionei para vocês, então é necessário preencher. Se a gente colocar lá no cadastro de clientes, ele já vem com essa informação preenchida para cá. E depois a gente tem também uma natureza financeira, que acontece a mesma coisa. Se eu tiver preenchido lá no cadastro de clientes, essa natureza financeira ela já vem para cá. A gente vai fazer um teste daqui a pouco e quando a gente estiver testando, a gente vai cadastrar o cliente com todos esses dados vindo para cá. Então, voltando para cá, dando continuidade aqui, falamos aqui sobre o tipo de frete, falamos sobre a natureza, falamos sobre o vendedor. Vamos passar aqui agora para a aba de vendas. Aqui na aba de vendas, também tem uma coisa legal aqui que é a seguinte, a gente também pode preencher uma condição de pagamento padrão para aquele cliente, mesmo que a gente pratique outras condições de pagamento com ele, mas sempre vai ter uma condição de pagamento que é padrão. Então, por exemplo, eu vendo muito para a siderúrgica. Como que a siderúrgica faz? Ela sempre me faz pagamentos todo dia 28. Se ela sempre faz pagamentos todo dia 28, e é interessante eu manter o relacionamento com aquela empresa, então eu já vou deixar fixo aqui no meu cadastro de condições de pagamento, do campo de condições de pagamento daquele cliente, que a condição para ele é todo dia 28. A mesma coisa, se eu já deixo pré-definido que aquele cliente vai ter um percentual de desconto, a gente já pode deixar aquele percentual de desconto aqui. E mais importante do que a condição de pagamento e o desconto é isso daqui, pessoal, definição dos riscos. Então é muito importante a gente ficar atento às definições dos riscos. Risco é o seguinte, isso daqui vai ter um impacto na parte de avaliação de crédito do cliente no momento que uma venda estiver sendo feita. Então, eu estou lá no pedido de vendas, liberei o pedido de vendas, naquele momento, o sistema ele já vai identificar se aquele seu cliente ele vai ter bloqueio de crédito ou não, que precisa ser analisado por alguém. Então, como que esse risco funciona em relação ao bloqueio de crédito? Toda vez que você colocar que um cliente ele é risco A, esse cliente ele nunca vai ter bloqueio de crédito, independente de qualquer coisa, ele nunca vai ter bloqueio de crédito. Se você colocar que esse cliente aqui ele é risco E, ele sempre vai ter bloqueio de crédito. Então, independente desse cliente, naquele momento daquela venda, ele está com parcela em atraso, com limite de crédito extrapolado, independente de qualquer coisa, nesse risco E aqui, todas as vendas dos clientes de risco E sempre vão para a análise de crédito. Beleza, então, risco A nunca tem bloqueio de crédito, nunca vai para análise de crédito. Então, aquele cliente é um cliente muito bom, eu já tenho um relacionamento com ele, que eu sei que ele sempre paga independente de qualquer coisa. Então, esse cliente aqui, ele é risco A. Ele nunca vai para bloqueio de crédito. Porém, esse cliente risco E aqui, ele é um cliente que ele sempre paga atrasado, ele é um cliente que, vez ou outra, vai para protesto, ele é um cliente que dá um trabalho para a gente. Então, esse cliente aqui, eu vou colocar o seguinte, esse cliente aqui ele é sempre risco E. E aí, no momento que uma venda for liberada pelo vendedor, a pessoa que é responsável pela análise de crédito vai falar o seguinte, deixa eu checar aqui para ver se, em virtude do risco, em virtude do histórico desse cliente, se vale a pena a gente andar com essa venda ou não. E aí o risco ele serve para isso. Os restantes das opções, que são as opções B, C e D, elas servem para o seguinte, a gente determina via parâmetros no configurador uma quantidade de dias de atraso. Então, isso significa o seguinte, se eu colocar aqui que o risco B é 10 dias, o que ele faz? Se o meu cliente de risco B
estiver com uma venda atrasada, com uma parcela do financeiro atrasada em 9 dias, esse meu cliente ele não vai ter bloqueio de crédito, porque eu entendo que ele é risco B. O que significa isso? Esse cliente ele sempre atrasa com 1 ou 2 dias, mas ele paga. Então é interessante eu classificar ele aqui com risco. Então o que vai acontecer? Eu defino que o meu risco B é de 10 dias e caso esse meu cliente fique com uma parcela com 11 dias de atraso, aí pelo risco B ele já vai entrar na regra de análise de crédito e as vendas daquele cliente vão ter sempre que ser liberadas até que esse cliente não esteja mais nessa situação de risco. O que é a situação de risco? Estar devendo a uma determinada quantidade de dias. Então, aqui nos riscos B, C e D, eles servem para isso. A gente define quantidades de dias específicos em que o cliente pode comprar conosco. Em que o cliente ele pode atrasar uma parcela sem que caia na análise de crédito. Então, risco B, C e D são definidos via configurador. A gente vai lá no configurador e determina a quantidade de dias de atraso que um cliente pode ter antes que entre na análise de crédito. Então, aqui é pré-definido. Normalmente, quando eu estou fazendo, o que eu coloco? Risco B, 10 dias, risco C, 20 dias, risco D, 30 dias. Então, define esses 3 riscos aqui. Seguindo aqui, também é interessante a gente ficar atento aqui nessa parte do nosso cadastro de cliente, na parte de vendas, qual transportadora normalmente entrega para aquele cliente. Então, se a gente estiver trabalhando com um sistema de transportadoras, é interessante já determinar aqui qual que é a transportadora que me dá a melhor condição financeira para entregar naquele cliente. Então, por exemplo, eu tenho N transportadoras, mas eu já sei que para aquela localidade, para aquele cliente específico, a transportadora que me cobra o melhor frete é essa transportadora X. Então, eu já posso vir aqui no cadastro do cliente e deixar aquela transportadora X pré-definida. Além disso, a gente pode colocar aqui também um limite de crédito para o cliente. Se a gente quiser que aquele limite de crédito seja um limite de crédito temporário, válido até um período específico, uma data específica, a gente estabelece uma data de vencimento para aquele limite de crédito. Classe de crédito e limite secundário a gente praticamente não usa, então eu não vou citar. Mas um campo muito importante é esse daqui, moeda do limite de crédito. A moeda do limite de crédito, o padrão dela é vir preenchida com 2. Então a gente tem que lembrar de sempre mudar aqui para o número 1, tá? Por que o padrão é definido como 2? Porque o inicializador padrão do campo de moeda, ele vai buscar de um parâmetro. E esse parâmetro, normalmente, ele está preenchido com 2, que é o parâmetro MV moeda LC. Então, a gente tem que lembrar sempre de fazer a alteração desse parâmetro. Caso contrário, ele vai vir aqui com 2 e a gente tem que preencher com 1. Se a gente estabelecer um limite de crédito aqui e esse limite de crédito for de uma moeda diferente da moeda 1, a gente vai ter problemas na hora que a venda que estiver sendo feita cair na parte lá do bloqueio de crédito, beleza? Beleza, pessoal. Então aqui a gente termina dessa parte da aba de vendas. Na aba outros, tem uma série de outras informações aqui, mas nenhuma informação assim que eu considere importante. Não, na verdade tem sim. Lá atrás a gente falou sobre a parte do comércio exterior. Empresas de comércio exterior, elas não têm CNPJ. Essa é uma informação importante, tá? Então toda vez que vocês estiverem vendendo e o destino dessa venda for uma exportação, empresas de comércio exterior não têm CNPJ. Então, esse campo aqui ele vai sempre ficar vazio. Entretanto, existe um código internacional que identifica as empresas, que é chamado de código NIF. Então, toda vez que vocês estiverem lidando com uma empresa que seja de mercado exterior ou de mercado externo, é interessante vocês identificarem qual que é o código NIF dela e preencher esse código aqui. Aí, fora isso, a gente tem aqui alguns outros campos de observação que vocês podem considerar interessantes de serem preenchidos ou não. Observações gerais sobre aquela empresa, sobre aquele cliente, observações sobre o perfil da empresa, sobre o perfil do cliente, o que quer que seja. E aí, pessoal, a gente termina essa parte da análise dos dados principais, no que diz respeito à parte cadastral, à parte de administrativo financeiro, à parte de vendas do nosso cliente. Então, recapitulando aqui, nós falamos sobre o preenchimento do código e loja, de como é interessante a gente preencher código e loja. Nós falamos aqui sobre os detalhes que envolvem o código do município e o CPF CNPJ.
Nós falamos aqui também depois na parte de venda, na parte do administrativo financeiro, sobre a importância de preencher vendedor e comissões diferenciadas, quando for o caso, a seleção do tipo de frete e da natureza. E nós falamos aqui na parte de vendas sobre o preenchimento também, já deixar pré-definido o risco, que é referente ali à análise de crédito daquele cliente, a condição de pagamento. A outra coisa que eu acabei esquecendo, é sempre bom recapitular por causa disso, não falei da tabela de preços, tá? Então, se vocês forem uma empresa que já tiver uma tabela de preços pré-definida, é interessante ter essa tabela de preços já informada aqui nesse cadastro também, porque aí no momento que a venda for feita, aqui no pedido de vendas, a tabela de preços já vai vir preenchida automaticamente e a gente já vai ter os preços definidos para aquele cliente aqui. Então, beleza, pessoal, é interessante a gente ter aqui tabelas de preços já pré-definidas, condições de pagamento já pré-definidas, risco pré-definido para aquele cliente. Depois, preenchimento de transportadora, quando a transportadora já tiver, quando a gente trabalhar com mais de uma transportadora e quiser informar a transportadora que ofereça o melhor, as melhores condições financeiras para aquela entrega, limite de crédito, vencimento do limite de crédito e aqui a moeda do limite de crédito. Beleza. Então, falando sobre a importância desses campos aqui, preenchendo isso aqui tudo, a gente vai conseguir ter o melhor aproveitamento desse cadastro de clientes, a melhor experiência de uso do nosso ERP nas rotinas que estão relacionadas ao cadastro de clientes. Então, vou cancelar aqui, não vou preencher, não vou concluir. E aí, entra aqui o detalhe final referente a essa parte do cadastro de clientes. Eu mencionei para vocês sobre a importância de nós termos código e loja estruturados. Então, eu selecionei aqui um CNPJ da internet qualquer, peguei esse CNPJ aqui, de uma empresa de planos de saúde, então essa SAMP aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou alterar, na verdade não precisava alterar, já estava visível ali, né? Mas vejam bem, esse aqui é o nosso CNPJ. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o objetivo? O objetivo é, quando eu for cadastrar a próxima filial da SAMP aqui no meu cadastro, eu não quero ter que saber qual que é o último código, ou qual que é o código que está sendo usado e nem qual que é a última loja. Então, para isso, aí já é uma coisa que não é padrão, mas é interessante vocês fazerem, conseguirem isso com a TI da empresa de vocês, ou com o desenvolvedor TOTS que estiver envolvido ali no processo de implantação, no processo de suporte, que é o seguinte: existe formas de criar programas da DVPL, a DVPL no caso é a linguagem de programação que é utilizada no Proteus, criar programas da DVPL que a partir de um determinado estímulo, aquele programa ele execute uma atividade para a gente, ele execute uma opção para a gente. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero preencher CNPJ e CPF e eu quero que automaticamente o sistema gere para mim o conteúdo para esses dois campos. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vou incluir um cliente novo, está zerado aqui, vou vir aqui no meu CNPJ que eu já deixei salvo e vou gravar esse CNPJ aqui. Feito isso, ele vai me dar um alerta. Nesse caso aqui ele está falando que o CNPJ informado já foi utilizado no cliente tal. Então já é uma forma de você saber que naquele cliente já teve o CNPJ utilizado. Isso é padrão do sistema, tá? Essa mensagem aqui é uma mensagem padrão, não foi personalizada. Então a gente vai entrar aqui, vai aceitar. Beleza, agora entrou a parte personalizada, que é a seguinte. Quando a gente clica para aceitar, ele não faz nada, tá? É só para poder saber mesmo que para você saber mesmo que aquele CNPJ já foi utilizado numa base do sistema. A parte personalizada é a seguinte, a gente pode criar um programa de VPL personalizado que faça o preenchimento desses dados para a gente. Então aqui eu já sei que eu utilizei o código 4 e aqui eu já sei que eu vou utilizar a loja 02. Por que loja 02? Porque 01 já foi cadastrado. Então se eu salvar aqui agora, existe o campo não preenchido, que é esse daqui. Outro detalhe interessante, vocês viram que
quando um campo preenchido ele não é, quando um campo obrigatório ele não é preenchido, o sistema ele notifica a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, esse campo ele é obrigatório, só que eu deixei ele vazio. Quando eu tentei sair do campo, ele já me deu uma validação dizendo que eu preciso preencher com alguma coisa. Então, vou colocar ele aqui com produtor rural, desculpa, consumidor final. Exatamente. Então, preenchi aqui o nosso cadastro, vou confirmar. Ele vai me dar de novo a informação, eu vou aceitar e vou incluir. Feito isso, olha que bacana aqui, pessoal, ó, a gente tem o mesmo código com lojas diferentes. Então, quando a gente tiver, por exemplo, digamos que isso aqui fossem filiais diferentes, quando a gente tivesse outras empresas cuja base do CNPJ é a mesma, só para a gente saber, empresas que são filiais de outras empresas, a base do CNPJ aqui é o mesmo. Ó. Então, o que muda é sempre essa parte final. Então, eu tenho esses primeiros 8 caracteres aqui, que identificam a empresa de uma forma geral, e tenho esses últimos caracteres aqui, que identificam as filiais daquela empresa. Então, final 0001 significa sempre que é a primeira filial daquela empresa, ou no caso, a matriz. Então, toda vez que a gente tiver o cadastro de um cliente novo com a mesma base de CNPJ, é interessante que o sistema gere e identifique o código que já foi utilizado e incremente esse campo de loja aqui. E isso é possível de ser feito via DVPL. Eu tenho um programa, na verdade eu tenho 2 programas que fazem essa função. Eu vou deixar o link para fazer o download desses programas a partir lá do meu repositório no GitHub, caso vocês achem interessante, queiram implementar, queiram melhorar até, eu vou deixar disponível lá no GitHub o link para fazer o download desses 2 programas. Um programa é o que gera código e loja, e o outro programa é o programa que busca esses dados, onde vocês perceberam que no momento que eu selecionei aqui o CNPJ CPF, os dados de endereço, telefone, e-mail, todos já foram preenchidos automaticamente. Então eu tenho esse programa que faz essa consulta de uma base de dados da internet, busca os dados daquela empresa, daquele CNPJ na internet e já preenche os campos do sistema com esses dados. E aí a chamada desses programas é colocada na validação de campo do campo CNPJ-CPF. Não é um gatilho, tá? Muito importante isso, é colocado na validação de usuário do campo. Quem é da área técnica e de suporte sabe muito bem do que se trata isso. Então, beleza, voltando aqui. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, eu mencionei para vocês lá na parte do início do nosso vídeo que esse endereço de e-mail aqui é um endereço específico para o recebimento da nota fiscal eletrônica. Sempre que vocês fizerem uma venda para aquele cliente, esse endereço de e-mail aqui ele vai receber uma cópia do XML e da DANF, dependendo da forma como o TSS estiver configurado, mas vai receber uma cópia do XML e da DANF daquela venda que foi feita. Porém, pode acontecer de para um cliente específico, vocês terem várias pessoas com quem vocês conversem lá dentro. Então, por exemplo, eu posso ter um gerente de uma área, eu posso ter um vendedor de uma outra área, eu posso ter um responsável pelo departamento financeiro, posso ter um responsável pelo departamento de cobranças, posso ter uma série de pessoas com quem eu converse. E aí, para a gente poder ter não ter uma bagunça lá no campo de e-mail e mesmo assim ter o registro de todas essas pessoas com quem a gente se relaciona dentro da empresa, existe aqui no Outras Ações um item chamado Contatos. E isso aqui é muito importante. Ó. Quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir essa tela para a gente, já indicando que a gente está com um cliente selecionado. E aí aqui, vocês podem dar 2 cliques, clicar nessa lupa, ele vai abrir essa janela, a gente vai incluir e vamos preencher os nossos contatos aqui. Então, por exemplo, Klaus Hofer, sou eu. Não vou colocar meu CPF, mas eu vou colocar aqui o meu e-mail, parou por aqui, e entre outros dados. Beleza, coloquei aqui o endereço de e-mail, coloquei aqui o meu nome. Se eu quiser colocar aqui telefones de contato, percebam que os campos aqui são bloqueados, tá? Isso é proposital, é porque de umas atualizações para cá, os dados de telefone eles passaram a ser informados aqui embaixo, porque a gente pode ter uma lista, então o mesmo contato pode ter vários telefones.
Então a gente informa esses dados aqui. Feito isso, preenchemos todos os campos, a gente vem aqui e salva. Então a gente tem aqui o nosso contato criado, clica aqui em OK, o nosso contato ele já está aqui pré-definido. E aí, mesmo a gente informando o endereço e os telefones daqueles campos do grid de baixo, quando ele vem para cá, eles já vão aparecer nesses campos específicos aqui, ó. Então já vai aparecer para vocês tranquilo. E aí, se vocês tendo outros contatos com quem vocês se relacionam dentro da empresa, setinha para baixo, clica aqui no F3, continua a inclusão dos contatos, de forma que vocês possam vincular para aquele cliente todas as pessoas ou todas os representantes daquela empresa com quem vocês se relacionam por algum motivo que seja. Então, o dono da empresa, o gerente, um responsável financeiro, uma pessoa da área de vendas, uma pessoa da área de pagamentos, o que quer que seja. Então, a gente pode informar aqui no cliente uma série de contatos de pessoas com quem a gente se relacione. Então, preenchendo tudo aqui, a gente confirma e OK. E aí, pessoal, essas são algumas dicas, eu vou encerrar por aqui, mas essas foram algumas dicas que eu dou para que, do ponto de vista administrativo financeiro, de vendas e da organização do seu cadastro de clientes, eu falo desses pontos porque eu não sou consultor da área fiscal, então eu não vou detalhar as informações fiscais e contábeis que vocês podem colocar no cadastro de clientes, tá? Mas do ponto de vista administrativo financeiro, essas são as dicas que eu dou para que vocês tenham a melhor experiência de uso do nosso sistema ERP, nosso sistema Proteus, do ponto de vista das funcionalidades que envolvem clientes. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos de assuntos relacionados a cadastros mais à frente, então toda semana eu devo postar alguma coisa nova. Então, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem receber essas dicas aí de outros clientes, não deixem de se inscrever e deixe aquela curtida, deixe um comentário para poder dizer se foi legal, se vocês acham que tem que melhorar alguma coisa, ou se tiver algum assunto aí que vocês queiram que eu aborde aí mais à frente, é bom deixar isso lá no comentário também, que aí eu tô sempre atento lá e tento sempre responder quando possível. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aí até o nosso próximo vídeo.